Oi, boa noite. Boa noite para você que me acompanha neste momento pelo Instagram, o Rodrigo Ramalho. Daqui a pouco, o meu bate-papo com o diretor Luiz Fernando Malhoca, uma lenda, né, no rádio brasileiro, na TV brasileira. Daqui a pouco tem muito para nos contar, tem muito para acrescentar. Vamos trazer para vocês aí 3 itens marcantes da vida do Luiz Fernando Malhoca, para que vocês possam ter conhecimento e saber mais um pouco da história, né? Um pouco da história, são 50 anos de história, 50 anos de rádio, 50 anos de televisão, para que você tenha entendimento e conheça, né, um pouco desta figura ímpar, figura única, uma figura de muito caráter, uma figura de grande expressão. Nós vamos estar conversando com o Luiz Fernando Malhoca. E nesse momento nós já vamos fazer aí o nosso primeiro contato, vamos fazer aí os acertos para que a gente possa estar conversando com ele a partir de agora. Vamos lá, com o Luiz Fernando Malhoca. E aí sim, está ele, direto da cidade de São Paulo, Luiz Fernando Malhoca. Malhoca, boa noite, Malhoca. Boa noite, Rodrigo Ramalho. Boa noite aos amigos que já estão aí se preparando para conversar com a gente. Vamos em frente, vai ser gostoso bater um papo, rever o amigo que eu não vejo há mais de um ano, talvez até quase dois, porque além da pandemia, os problemas aqui de São Paulo me tiraram um pouco daquela rota tradicional de viagens e tudo mais. Mas agora está tudo resolvido, a gente está praticamente com tudo em ordem e aguardando melhores dias, né? Bom, melhores dias com certeza virão, né? Nós iremos superar essa. É mais uma, né, das histórias da humanidade, mais um fato da humanidade. Estamos aí para aprender, né, com a natureza, estamos a aprender com o acaso e vamos superar. Está demorando um pouco, mas logo tudo isso passa. Aí, quem sabe, poderemos nos encontrar novamente aqui na cidade de Leme ou aí em São Com Paulo também. certeza. Com certeza. Estou muito curioso para saber o que é o novo normal. Até hoje Essa é ninguém me convenceu, porque é uma expressão nova, é alguma coisa que normal é normal, não tem normal novo, normal velho. Né? Ou pelo menos não tinha, agora apareceu. Essa é a grande curiosidade que todo mundo se pergunta, né? Depois da pandemia vem um novo, uma nova vida, uma nova era, um novo, né? Um novo vai acontecer, mas o que será esse novo, né? Como é que estaremos vivendo a partir de tudo isso, né? Como é que será o nosso cotidiano, né? Mas de tudo isso vamos ter que esperar, né? Estar vivos para aprender esse novo que vem por aí. Se Deus quiser. Me ouve bem? Tudo em ordem? Tudo perfeito. Tecnicamente, 100%. Bacana, então. Aí, conforme dito, né, conforme anunciado, nós vamos começar pontualmente, a gente faz questão disso, a gente anunciou às 19h30, vamos respeitar esses 19h30, até para que as pessoas, né, que observaram esse anúncio, esse chamamento, e estão nos esperando, estão nos aguardando, possam ter aí todo esse conteúdo levado a partir de agora, nesse nosso bate-papo, nesta nossa live, né, como se costuma chamar a partir de agora. Então, 19 horas e 30 minutos, 19h30, conforme anunciado, o meu bate-papo neste momento, a nossa live, é com o diretor Luiz Fernando Malhoca. Ele que está direto, ao vivo, da cidade de São Paulo e traz aí algumas informações. De carteira assinada, um pouco mais de 50 anos. 50 anos de história. Eu É estou isso? no período dos 50 anos, até 15 de novembro deste ano, eu estou comemorando o meu 50º ano de trabalho em rádio e televisão. Tenho mais uns 5 ou 6 como participante de emissoras de rádio, como simpatizante, estudante da área de comunicação. Tem uma série de outras coisas que podem agregar. Não vale nada para o INSS, mas vale para a vida da gente, vale para a experiência, para a bagagem que a gente traz. E eu faço questão de dizer isso para você e para os nossos amigos que estão nos prestigiando. Não tem nada mais gostoso do que a gente passar para frente aquilo que a gente sabe. Porque não adianta guardar tudo isso, depois vai para o crematório, não sobra nada. Então, o bom é
usar isso durante esse período em que a gente tem chance, que a cabeça está boa, está funcionando bem, e que a gente tem condição de falar e passar essas informações, porque a tradição oral, para mim, é uma das coisas mais importantes. Aliás, não preciso eu dizer isso, a história está aí para comprovar. Então, eu acho que esse é o caminho. Bom, para quem está começando a curtir agora esta live, Luiz Fernando Malhoca, diretor, um dos grandes nomes da direção do rádio brasileiro, esta figura ímpar, única, de grande caráter, um ser humano único, amável, figura fácil, certo? Muito agradável, que eu conheci pessoalmente aí um pouco mais de 4 anos, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conheci a sua história, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e hoje tenho o prazer de conversar com ele e dar a oportunidade também que algumas outras pessoas, através desse nosso bate-papo, possam estar conhecendo um dos, ou grande diretor do rádio brasileiro. Quase 50 anos de história, um pouco mais de 50 anos de história. Sua carteira foi assinada em novembro de 1969, 9 dias depois de que nascia Rodrigo Ramalho. Rodrigo Ramalho nasce no dia 6 de novembro, o Malhoca tem a carteira assinada no dia 16 de novembro. Que coincidência, hein? Tá vendo? Haja bagagem. Bastante bagagem. Luiz Fernando Malhoca, um currículo vasto, um currículo extenso, demandaria inúmeras, centenas de lives para contar toda essa história. E a gente vai chegar num determinado momento que essa história vai ser contada. Na tua carreira, no teu currículo, consta a docência. Você esteve como docente na USP, na área de comunicação. Hoje em dia, muita gente pensa em trilhar a área de comunicação. Hoje em dia, muita gente usa as redes sociais para comunicação. Que dica o Malhoca deixaria ou daria para essas pessoas que hoje buscam trilhar esta área da comunicação? Rodrigo e amigos, eu acho que tudo depende de vocação. Incrivelmente, eu nunca pensei em ser professor. Eu acho que isso é um dom. E se você não percebe isso, alguém na sua vida descobre. Eu estava no 3º ano da faculdade, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e ocorreu, se eu estou falando de 1967, e ocorreu no 2º semestre que a grade de programação trazia uma matéria chamada Técnica de Som e Sonoplastia. Para você poder dar aula numa universidade, você tem que ser, pelo menos, universitário, você tem que ter alguma especialização na área e, em casos excepcionais, como no caso da ECA, que estava nascendo, ela ainda não tinha uma sequência. Né? Eu sou da primeira turma, de 1967. Então, quando chega um período em que a faculdade tem que ter novas turmas, a grade exige uma matéria que ninguém encontra professor. Eu não participei dessa pesquisa, obviamente, mas me foi relatado pelo diretor. Ele me chamou à diretoria e disse, olha, nós estamos buscando sonoplastas, nós estamos buscando pessoas ligadas à sonoplastia para dar aula. A gente sabe que há inúmeros nomes famosos, competentíssimos, mas eles não têm nível universitário e a universidade não os aceita, não pode permitir que eles venham dar aula, por mais que eles saibam mais do que todos nós juntos. Bom, eu estou lá olhando para ele e eu com isso, né? Ele falou, e os seus colegas disseram que você tem uma tendência para a sonoplastia, que você gosta disso, que você faz alguns trabalhos com um bom gosto, em termos de embalagem sonora e tal. Você não quer dar aula para a gente? Eu falei, mas eu não sei nada, eu estou aqui para aprender. Ele falou, bom, eu te dou uma base, ou seja, aquilo que o MEC, na época, o Ministério da Educação e Cultura, determina para essa matéria, você vai dar aula para os seus colegas. Eles vão praticar e tal. Eu juro para você que eu olhei para dentro de mim na hora e falei, pego ou não pego? Vale a pena ou não vale? Mas não havia outra solução. Eu falei, se é para colaborar, eu vou topar. E ele alertou, você não vai ter nota, nem 10, nem 0. Nessa matéria você vai ter um X no seu diploma.
Só para você saber, porque um dia isso aí vai fazer falta. Ele está aqui, em cima, pendurado aqui na parede, e realmente é isso. Lá atrás tem notas de matérias, e nessa matéria eu tenho escrito. E eu fiz o melhor que eu pude, contando aquilo que eu acho, porque eu sempre fui um apaixonado, já falei isso outras vezes, eu tenho um sonoplasta frustrado aqui dentro, o que não quer dizer nada, porque eu não me preocupei em ser sonoplasta na vida. Eu só gostava de finalizar o meu trabalho com um pouco mais de gosto, de apuro. Eu acho que a sonoplastia é uma coisa extremamente importante. Não é um fundo musical, não é simplesmente uma musiquinha que você coloca em BG, não, é muito mais. Você tem que ajudar a criar o clima, principalmente para a rádio. Enfim, aí, depois disso, eu acho que eles gostaram. E assim que eu terminei e me formei em 70, o nosso querido e considerado... Aliás, eu falei uma data errada. 67 eu entrei na faculdade, 69 eu tive essa matéria, quase na mesma época em que eu comecei a estagiar na TV Cultura, e em 70, após formado, mesmo sem ter recebido diploma, sem ter recebido nenhum comprovante, eu fui chamado para dar aula. Então, eu sou o primeiro aluno formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, da sua primeira turma, a dar aula. E não foi de rádio, foi de uma matéria complicadíssima chamada videoplastia, que é tudo isso que eu falei de bonito para o rádio, só que na parte de vídeo. Entendi. E aí, foi embora, entendeu? Dizer aquilo que a gente sabe é a coisa mais gostosa. Quando o aluno, eu sempre mantive essa técnica, ou essa maneira de ser. O aluno pergunta uma coisa, eu digo, não sei. Ou vou pesquisar. Numa época em que não tinha internet, não tinha Google, só tinha um dicionário para a gente, de vez em quando, ainda ter certeza se a palavra se escreve assim ou assado, era tudo que a gente podia consultar. Então, eu me tornei professor por um acaso. Só que eu gostei. E foram 14 anos de USP, de ECA, e mais 16 de FAAP. Ou seja, eu completei 30 anos de magistério gostosamente. E com um outro detalhe que é importante. Num período, eu dava aula e saía, depois de comer alguma coisa, um almoço muito rápido, ia para uma emissora de televisão no começo e depois de rádio. Eu sempre trabalhei em 2 lugares. Já fiz essa brincadeira uma outra vez com um amigo, dizendo que quando eu cheguei aos 54 anos de idade, eu assustei o INSS porque na carteira eu tinha 60 anos de profissão. 30 de magistério e 30 como radialista. Então a coisa fluiu e eu me tornei um professor. Nossa, estou vendo um montão de coração aí. Muito obrigado. Não sei quantas pessoas estão mandando. De várias cores, que legal. Muito obrigado. Depois a gente vai ver quem é que está participando e, se possível, eu vou agradecer diretamente depois da conversa. Então foi isso. Eu passei a fazer essa transmissão, ou seja, tudo que eu aprendia eu passava para frente. E eu achava isso muito gostoso, porque era uma troca. A gente aprende muito com os alunos. E outra coisa que a faculdade me permitiu e que me deixou assim, muito orgulhoso, não vou dizer que eu fui o criador, o inventor, porque não é verdade, mas eu também não sei quem é que começou. Eu sei que eu aproveitei alguns dos bons alunos que eu tinha, e eu sempre tive alunos que eu sentia, o próprio feeling da gente diz, esse cara vai ser um bom profissional, essa garota vai trabalhar legal. E aí eu comecei a dar a possibilidade de eles aprenderem um pouco mais, porque a faculdade ensina de uma maneira, né? A maneira curricular, com aquilo que é muito certinho, com a grade que o Ministério determina. Agora, fazendo na prática, no dia a dia, tendo uma emissora de rádio para funcionar, e aí começou o estágio. Então eu trouxe alunos para as emissoras em que eu trabalhei e ensinei-os a fazer uma série de coisas que a gente não faz na faculdade, porque não tem rádio no ar, pelo menos na época. E aí a gente fez planilhas, fez levantamento com os próprios estagiários, levantamento de ouvintes. Eu cheguei a ter um relatório que me permitia levar para o diretor técnico da emissora
uma informação em que bairros a gente está entrando melhor, em que bairros a qualidade sonora está boa, onde a gente está tendo defeito, que é mais importante ainda, porque é isso que a gente tem que corrigir, e assim foi. Então, eu acho que esse período de magistério, para mim, foi muito agradável. Eu sei que os alunos me acharam um professor muito chato, muito disciplinado, mas eu sempre digo isso. Para mim, é exatamente assim que funciona. Como você disse, marcamos 19h30, vamos começar às 19h30. Depois disso, é falta de compromisso. Então, o que eu procurei com os meus alunos foi sempre manter o profissionalismo aceso. Estou acompanhando esta live, este bate-papo com um dos grandes diretores do Brasil, Luiz Fernando Malhoca. Quero trilhar esta área de comunicação. Qual é a dica do Malhoca para quem deseja trilhar realmente a área da comunicação? Depende do interesse e como ele aparece. Antigamente, ou seja, nos tempos idos, já faz bastante tempo que a coisa não é exatamente assim, existia aquela necessidade. A garotada, quando chegava aos 16, 17, 18 anos, queria ser alguma coisa entre elas. Isso, vou repetir, lá atrás. Tinha gente que queria ser apresentador de rádio ou locutor de rádio, apresentador de televisão para aparecer, para todo mundo falar, eu te vi na televisão. Coisas que ainda, né, mexem com a vaidade e ainda existem. Era normal as pessoas quererem ser modelo, porque alguém falou, oh, você tem um rosto bonito, você tem um corpo bonito, tá? Então queria ser modelo, porque aparece também. E, em alguns casos, comissário, comissária de bordo. Era muito comum, lá atrás, que isso ocorresse. Quando a pessoa tem vocação para determinada coisa, eu acho que ela tem que ir até o fim. Ela tem que brigar, ela tem que fazer o possível para conquistar. E aí vai um parênteses, eu valorizo muito aquele, isso é um recadinho para diretores de rádio, donos de emissoras, eu valorizo muito aquele pentelhinho, aquele sujeito, rapaz ou moça, que vive colado no rádio, que tem prazer de participar, não para ganhar prêmio ou para ter o seu nome veiculado. Não, ele gosta de participar porque aquilo está dentro dele. E é exatamente esse vírus do bem que a pessoa tem que descobrir se ela tem. Aí ela tem que perseguir a profissão. Eu acho que a faculdade ajuda. Não vou dizer que a pessoa vai se transformar em profissional porque a faculdade o moldou. Não, a faculdade dá muito gabarito. A faculdade dá muita bagagem para que você aprenda coisas que você só aprenderia no dia a dia. Mas também tem muita coisa que na faculdade não é possível passar porque você não está com uma televisão, com uma emissora de rádio, com a responsabilidade de algo no ar. Então, para mim, o importante é a vocação. Então, você sente que você nasceu para isso, que você tem esse dom, são duas coisas. A vocação é você ter que sentir que nasceu para isso. E o dom é a capacidade que você tem de desempenhar. Então, eu comecei querendo ser locutor de rádio porque eu achava lindo botar a mão na orelha, eu via todo mundo fazer isso, eu achava que era assim. Pegava uma régua, botava aqui na frente e ficava lendo jornal. Em casa. Aí a minha mãe falava, esse cara está muito quieto. Deixa eu ver. Deu uma travadinha, foi isso? Não, está liberado, está liberado. Ok. É que apareceu aqui um aviso de não sei porquê. Enfim, continuando, eu acho que é a profissão que você tem dentro de você que você tem que pôr para fora. Hoje eu converso com muita gente, eu não dou mais aula, mas eu tenho muitos alunos que me procuram para pesquisa e tal. Eu percebo que as pessoas estão um pouco perdidas. Elas, às vezes, estão fazendo cursos na área de comunicação ou fora disso, e elas não sabem exatamente. A variedade é muito grande, o leque, a coisa se transformou num grande negócio. Nunca deixou de ser, mas eu acho que não é esse o objetivo principal. A educação é muito mais importante do que um simples negócio. Mas deixaram, entendeu? Os lobbies lá de Brasília permitiram o exagero de faculdades. Eu costumo dizer aqui na brincadeira que aqui em São Paulo, em cada estação de metrô, a gente tem pelo menos uma. Antigamente era bar, que tinha em cada esquina. Agora é uma faculdade, é uma unidade, é um campus, essas coisas.
Seguimos. Bom, você pode me acompanhar pelo Instagram, o Rodrigo Ramalho, e pode acompanhar também Luiz Fernando Malhoca, que também está no Instagram. Pode curtir a gente, pode acompanhar as publicações, pode aí dar o seu coraçãozinho, pode nos acompanhar, que muita coisa bacana tem de acontecer de agora em diante, com o Luiz Fernando Malhoca também nas mídias sociais e com o Rodrigo Ramalho no Instagram, o Rodrigo Ramalho. Luiz Fernando Malhoca, logicamente, como eu disse, um vasto currículo, um currículo invejável no bom sentido, 50 anos de história, trabalhando nas principais emissoras de rádio e TV do país. Tem uma história linda, uma história magnífica. E toda essa história, logicamente, me chama a atenção, me agrada muito, mas tem um detalhe lá nos anos 80, em meados de 80, né, 85, 86, que Luiz Fernando Malhoca chega a uma emissora de rádio, uma FM. E aí existe uma guinada e existe uma mudança. O que todo mundo conhece até hoje como a 89 FM, a Rádio Rock. Eu, Rodrigo Ramalho, desde que me conheço, né, gosto e aprecio muito o bom e velho rock and roll. Eu gostaria que você contasse um pouco desta mudança, desta guinada da 89 FM e para a Rádio Rock, em plenos anos 80, né? O tão famigerado rock and roll, que ainda para muitas pessoas, ainda hoje, né? É ser diferentão, é ser até do mal, aquela coisa da roupa preta, das roupas com as caveiras. Aí em 80, 85, 86, a virada da 89 FM. 89 FM passa a ser a Rádio Rock. Como é que foi essa história toda, Malhoca? É longa, vou tentar resumir. Eu era contratado pela Sompur Radiodifusão São Paulo S.A., uma emissora paulista que tinha uma joint venture com o Sistema Jornal do Brasil, o JB, do Rio de Janeiro. Foi feito um acordo, o JB tinha criado uma linha de programação chamada Rádio Cidade, que já tinha dado extremamente certo, um resultado positivíssimo no Rio de Janeiro. Lá ela começou em 20 de janeiro, dia da cidade, de 1978. E aqui em São Paulo, ela começou no dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, da cidade da fundação, de 1980. Durante os primeiros anos, ela fez a implantação e todos os diretores, os coordenadores eram cariocas. Eles, durante muito tempo, procuravam um paulista que quisesse assumir, porque para os cariocas ir para a terra deles só no fim de semana para curtir a praia, se chovesse, então era o fim da picada. Tinham que trabalhar aqui, nessa cidade que é uma loucura, uma selva de pedra, e aquela maravilha toda que eles têm, às vezes, na porta de casa, só podia ser aproveitada no fim de semana. E aí, por necessidade básica de sobrevivência, eles disseram, não, é melhor a gente ter alguém de São Paulo cuidando, não necessariamente nascido em São Paulo, paulistano, mas alguém que mora e trabalhe lá. E eu, enquanto estava na Jovem Pan, fui chamado 3 vezes pelo diretor superintendente, um grande amigo, infelizmente falecido há 1 ano e meio, o Nelson Batista Neto, e eu dizia para ele me chamava para almoçar, a gente ia ali na Paulista, porque as duas rádios são muito próximas, e eu dizia para ele, olha, vamos combinar uma coisa que é mais fácil, eu adoro conversar com você, adoro trocar ideias, saber como é que vão as coisas, até porque a gente falava muito mais de amenidade do que de trabalho. Eu falei, vamos combinar um código. Enquanto eu disser para você que o casamento está maravilhoso, eu não preciso pular o muro. Então, quando o casamento acabar, aí a gente pode conversar. Então, tá bom. Aí vira e mexe, ele me ligava, mesmo não estando em São Paulo, dizia, como é que vai o casamento? Tá bom, tudo bem. Ah, então tá, um abraço. E aí, passava. 3 vezes nós sentamos para conversar. Em São Paulo, num restaurante ali perto do MASP. E numa dessas vezes eu aceitei. Mas o assunto não é a Rádio Cidade. O assunto é mais para frente. Entrei na Rádio Cidade e comecei a dar um tom um pouquinho mais popular, não popularesco, e consegui um resultado. Quando eu falo eu conseguia, porque eu era chefe de uma equipe. Sozinho ninguém faz nada, principalmente em rádio. Então, no caso, né, quando eu falar algumas vezes eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou falando eu como chefe de uma equipe, e aí a responsabilidade, sim, era totalmente minha, mas a ajuda era do grupo todo. E a rádio foi muito longe, mas ela foi tão bem
para você ter uma ideia, eu tenho alguns dados de Ibope da época, a gente chegou a ter mais audiência que as AMs. E naquele tempo, as AMs ainda eram detinham o grande índice de audiência na cidade de São Paulo, capital. E aí, o FM começou a bagunçar, mexer um pouquinho, porque passou a ter grande audiência, tanto quanto as AMs, às vezes suplantando algumas delas. E a segunda emissora de FM estava numa distância muito grande. Vou dar um número que é real. A cidade tinha 2,48 e 2,48 de audiência, e a segunda colocada tinha 0,77. Quer dizer, ali caberiam N outras emissoras, porque depois desse 77, o próximo é 0,75, 0,74, é coisa de uma diferença muito pequena, de 1%. Então não tinha para ninguém. Por causa disso, o diretor superintendente é procurado por um senhor, que na época era político, e que disse, olha, eu tenho uma rádio, eu tenho uma concessão em São Paulo, e eu não tenho muito como fazer dinheiro com ela, e eu gostaria de torná-la um pouco mais comercial. Vocês gostariam de ficar com ela e dar um trabalho, do mesmo jeito que eles fizeram com a Sompur. A Sompur era uma emissora que tinha só concessão. Então, eles estavam no Rio de Janeiro, não tinham emissoras em São Paulo. Então, o jeito era fazer esse jogo de ajuste, né? Um percentual de 51, 50 ou 51 para quem iria. O dono ficava sempre 51 a 50, 51, 49. E o 51 é porque a outra emissora, aquela que vai ditar a regra, é que tem a responsabilidade. Então ela tem 1% a mais, que não é um peso muito grande. Muito bem. O senhor Nelson me liga e fala, Luizão, é o seguinte, nós vamos ter em breve, aí eu estou começando a negociação, nós vamos ter em breve uma emissora em São Paulo. Oh, que legal, qual é? Não sei. Como não sabe? Não sei. Veio uma pessoa aqui me procurar, a gente começou a conversar, mas não entrou em detalhe. Então você vai ter um canal aí, e a minha ideia é fazer a JB-FM em São Paulo. Eu falei, maravilha. JB-FM sempre foi uma emissora muito clássica, com locutores de voz muito bonita. O locutor padrão era o saudosíssimo Eliakim Araújo. Só pelo timbre da voz dele a gente já sabe o que era. E aí nós fomos tocando a conversa. Quando eu pergunto para ele, posso então, você não tem data ainda não, mas posso começar a escolher locutores? Ele falou, para quê? Como para quê? Não vai ter uma rádio nova? Não, eu vou te mandar as fitas da JB do Rio. A gente não tem custo. Nem posso ter uma emissora que não existe ainda. Peraí, eu não entendi. Não, eu vou te mandar a fita. O que rodou segunda-feira aqui, eu te mando 24 fitas de 1 hora no dia seguinte. Fita mesmo, de rolo. Fita. E aí, não tinha nada de digital. É porque a gente fala hoje para uma moçada que vê tudo do lado digital, né? E não tinha nada disso. Era fita mesmo de rolo, analógica, para rodar no gravador Akai 4000D ou TEAC. Ou seja lá. Bom, lá pelas tantas eu falei, Nelson, olha, eu estou pensando aqui, eu não estou gostando dessa coisa de ser gerente de tráfego. O que eu vou fazer? Só receber as fitas pelo malote, porque não tinha um malote direto, existia uma sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo, na própria Avenida Paulista. Ele falou, você tem ideia melhor? Eu falei, não sei. Agora não tenho. Mas se você me der aí um fim de semana, eu vou pensar nisso. E na sexta-feira daquela semana eu fui para casa e comecei a imaginar. Eu tinha uma discoteca volumosa. Eu vendi quando viajei para os Estados Unidos, quando eu me mudei para lá, para morar lá. Eram 29.796, alguma coisa. Era muito disco. Entre LPs, 85%, 90%, o resto era compacto. Aí eu comecei a tudo em casulo, tudo muito bem organizadinho. Aí eu comecei a pegar, sertanejo eu não vou fazer porque já tem vários. Rádio Top, como é a Rádio Cidade, eu não posso nem pensar em fazer concorrência. E fui eliminando.
Eu falei, deixa eu buscar algum nicho, e aí, de repente, pintou uma coisa que também não era lá nada genial. Eu falei, poxa, para o rádio, o rock não tem, ele é um pedaço de uma programação, mas ele não tem uma força muito grande. Eu acho que pode ser. E aí eu comecei a procurar, e eu tinha alguns LPs de Emerson, Lake and Palmer e tudo mais. Quando eu olho as faixas, elas têm 26 minutos, 18 minutos. Eu falei, tá aí. Eu tenho que fazer o anti-rádio. Aí eu peguei uma prancheta que sempre me acompanhou, papel de rascunho, para aproveitar e reciclar, e comecei a anotar tudo que vinha à minha cabeça. Então eu vou fazer o anti-rádio. Vou fazer uma rádio que não tem nada a ver com a Rádio Cidade, pelo contrário, é o contrário da Rádio Cidade. A Rádio Cidade toca música de 3 minutos, não pode falar muita coisa. O locutor dessa nova rádio, que eu não sei nem como é que vai chamar, vai tocar uma música de 23, 25 minutos e vai comentar sobre ela. Não em cima, depois. Então vamos nessa. Então comecei a anotar o desenho. A Rádio Cidade trabalhava com uma grande maioria delas em cruz, ou seja, parava na hora cheia para ter um noticiário e comercial, aos 15 minutos, aos 30 e aos 45. Isso sempre foi, desde que as AMs musicais começaram esse processo, a coisa foi seguida. Eu falei, nós vamos trabalhar com triângulo, não mais em cruz nem em 4 pontos. Ou seja, vamos parar na hora cheia, porque é uma tradição por causa do jornalismo, e em seguida eu vou parar aos 20 e poucos minutos e vou parar perto dos 40 minutos. Então eu trabalharia mais ou menos no estilo pirâmide e ia em frente. Aí eu falei, bom, e quem é que vai fazer essa rádio? Eu ainda não estou contratando ninguém, porque eu não sei nem se o projeto vai ser aprovado. Está tudo na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar em casa, separei uma série de discos, comecei a anotar nomes. Falei, bom, eu não vou fazer nenhuma mensagem fora da rádio, ou botar em algum lugar aí, anunciar, não posso fazer. Muito menos as pessoas que estavam trabalhando naquela emissora, que seria o palco da grande mudança, elas devem saber, porque vai chocar muito. Então, vou manter o grupo atual, o esquema, o cast, o elenco atual, e vou ver quem é que é capaz de participar dela. Não pela voz, porque pela voz estavam todos aprovados. Todo mundo que falava naquela emissora tinha voz. Bem ou mal timbrado não era um timbre jovem. Então, a rádio existia. E eu posso até dizer que a rádio, acredito eu, que eu nunca participei de nenhuma negociação dessa rádio antes disso, eu quero crer que ela foi uma das primeiras rádios a usar o esquema branding, que hoje é muito comum. Ou seja, você usa uma marca para dar nome à rádio. Né? Nós já tivemos isso em várias oportunidades. Há não muito tempo houve uma rádio Mitsubishi FM, ou seja, o patrocinador banca aquela rádio, Bradesco, Esportes FM. O patrocinador, é porque muita gente, você fala o termo técnico em inglês, as pessoas nem sempre sabem o que é o branding. É usar a marca para vestir, né, a emissora. E naquele tempo existia uma rádio que tinha uma marca de jeans, né? Rádio Pool FM, e Pool era uma marca de jeans. Muito bem. O estilo da rádio era outra coisa. Era mais disco, tinha uma pegada, ia um pouco para o funk, ela tinha uma batida diferente, mas não era o nicho que dava muita audiência. Então, nós fomos lá pro esquema do rock. Eu passei essa informação através de um facsímile, que a gente conhece como fax, mas era aquele aparelho que você ia pondo folha atrás de folha. Eu fiz tudo isso à mão. E passei para o Nelson para ver, olha, falei, isso aqui é meu rascunho, isso aqui não é um projeto ainda. Você topa, você aceita, é isso? Aí ele fez algumas considerações, e eu bastante deselegante, bastante irado com a contraposição dele, porque ele estava me pondo na parede. Eu falei, olha, quer saber? Roqueiro anda pelado, não toma banho,
não usa pasta de dente para escovar o dente, não usa shampoo para pentear o cabelo, não, para lavar o cabelo, não isso, não aquilo. Eu falei, tá me tirando? Eu falei, não, você está dizendo que essa rádio não vai vender? A visão do diretor superintendente, ele era meu chefe geral. E não era só pelo lado artístico, mas era vende, tem produto. Eu falei, acredite que tem. Nós temos uma boa equipe, vamos em frente e tal. E aí ele concordou. Realmente, eu tenho que agradecer a ele, porque ele não criou um obstáculo. Eu só lamento que São Paulo deixou de ter uma JBFM, que seria maravilhoso, e passou a ter uma rádio de rock. Uma rádio que, quando eu fui olhar o registro da emissora, ela tinha alguns nomes registrados. Um desses nomes era o número dela, onde ela é encontrada no dial, 89. Então vai ficar 89 FM e nós vamos buscar um slogan para isso. Aí, a primeira coisa, vamos fazer manutenção do elenco existente. Só que vamos fazer o teste. Aí eu criei um teste, que eu tenho até hoje. Eu tenho uma pasta só com coisas dessa história. Aliás, está só comigo. O Nelson morreu, nunca recebeu esse material e tudo que a gente vê aí na internet, contando histórias da rádio rock e outras coisas, se não for isso que eu estou dizendo, é mentira, é invenção, é fake, porque muita gente chuta, acha que... Tem uma reportagem que diz que o sistema JB, querendo derrubar ou criar uma concorrência com a emissora X, nada disso. E nem tinha porquê, porque né, o objetivo da gente não era criar uma concorrência, era criar uma emissora que pudesse agradar o público e, consequentemente, faturar através dessa audiência. E, por fim, foi feito um teste escrito, o que fez com que todos os locutores, alguns deles ainda são grandes amigos, ficassem muito chateados. Porque eles diziam, poxa, mas você não vai fazer teste de voz? E foi o que eu disse. Não, de voz vocês estão aprovados. O que eu preciso saber é se vocês têm na cabeça aquilo que eu vou precisar para que essa rádio vá para esse caminho que eu quero que ela vá. E as perguntas eram um pouco capciosas, outras não. Então, eles tinham simplesmente que responder algo sobre rock. Quem sabia, passava, e quem não sabia, iria ser dispensado ou iria continuar lá como folgador, alguma coisa assim. Não ia para o titular. Aí, de todos eles, um ficou, mas ele não gostava de rock. E ele sempre foi do lado mais da balada, e aí ele falou para mim, olha, eu vou ficar um pouquinho, mas não vai dar. Não. Eu falei, não, fica, vamos ver o que acontece e tal. Meu amigo, bom profissional. Então, tá bom. Vou pedir licença para não falar todos os nomes, porque, primeiro, é um pouco antiético, e segundo, que vai levar muito mais tempo para contar histórias individuais. Aí eu cheguei na Rádio Cidade e perguntei, quem de vocês gosta de rock, tem o rock como coisa assim do coração? Chega em casa, por mais que na Rádio Cidade a gente toque música popular, na hora que você chega em casa, você põe um disco de rock, porque é o seu negócio. Aí alguns levantaram a mão, e eu os convoquei para uma conversa, e falei, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou desfalcar a Rádio Cidade, o que é muito ruim para mim, mas eu tenho que equilibrar as coisas. E aí eu chamei alguns deles, aí nós fizemos uma reunião, aí contratei 2 locutores de outras emissoras e montamos o esquema. E aí veio a ideia de um slogan super simples. O que é a nossa rádio? Porque o número não dizia nada. Então é 89 FM, a Rádio Rock. E assim nasceu no dia 2 de dezembro de 1985, ela estreou, porque era uma segunda-feira. Mas 15 dias antes, eu quis misturar a cabeça das pessoas. Eu gosto muito de happening, eu gosto muito de surpresa, porque eu acho que quando você... Não é meu caso, eu não vivo no palco. Mas eu acho que quando você está no palco, o efeito surpresa para o espectador é muito mais gostoso do que o déjà vu. Se ele sabe o que vai acontecer, por mais que ele tenha lido a sequência do folheto que alguém distribuiu, dizendo, olha, hoje no espetáculo você vai ter isso, isso. O efeito surpresa é muito agradável, principalmente quando ele é positivo. Então eu quis criar isso na cabeça do público e não queria dizer para ninguém que rádio viria aí.
Pouquíssima gente sabia. Para dizer a verdade, acho que 4 ou 5 pessoas. E aí eu comecei a mudar a programação, que era era mais pop, era dance, era pouco funk, para música brasileira, 50%. Aí a rádio começou a receber de tudo, né? Desde xingamento, ameaça de bomba, uma série de coisas. E o pior é que a menina da recepção, que também não estava afim de colaborar, ela dizia o seguinte: olha, não é o moço que está fazendo isso, ele trabalha lá na Rádio Cidade, você precisa ligar lá para falar com ele. Ainda tinha mais essa. E como era uma distância muito curta, eu ia a pé, eu almoçava, ia à tarde, isso já no período de novembro para dezembro de 1985. Já estava no segundo ano de Rádio Cidade, eu. E aí, a gente marcou aquela data, estreou, e a rádio foi muito devagar, foi caindo no gosto do público em pouco tempo, acho que em 2 ou 3 meses. Ela entrou sem divulgação, teve uma matéria do JB que o Nelson Batista conseguiu, através de amizade lá com o grupo, falou: olha, dá um toquezinho e tal. E aqui em São Paulo, uma ou outra emissora depois fez o comentário. Até porque nunca houve muito jornal que se preocupasse com rádio. Eu acho que é uma falha bastante grande. As emissoras de rádio não têm uma área de divulgação. Pode ver que programa de fofoca da televisão, na televisão está cheio. Hoje é uma mistura de programas de TV com artistas de televisão e música, e cantores. Agora, rádio, ninguém quer saber. Todo mundo ouve, entra no carro, liga uma emissora de rádio, mas isso é tradição. Eu fico meio triste de pensar que as pessoas usam um veículo, tanto não gostam de aplicar dinheiro nele, que é bem mais barato, mas não dá o BV, não dá a comissão que se ganha quando se anuncia em televisão, e aí vai. Mas é só uma bronquinha que eu guardo aqui de vez em quando, quando eu tenho oportunidade eu boto para fora. Enfim, e essa situação da nova rádio, ela conseguiu, sozinha, com o apoio de uma grande equipe que se matou para fazer algum trabalho assim excepcional. Havia locutor, amigo nosso lá da Rádio Cidade, que se desdobrava para fazer gravação, para fazer técnica, porque eles já operavam, então ajudavam de toda maneira. E a gente, para não mandar ninguém embora, ou para mandar o mínimo, para dizer a verdade, dentro da adaptação necessária, a gente trabalhou com a equipe lá existente. E aí, quando chegou no final da minha estada na Rádio Cidade, eu avisei o pessoal, falei: olha, eu vou sair, e ainda sugeri ao Nelson Batista que usasse um dos locutores da Rádio Cidade como coordenador, porque ele tinha capacidade para isso e poderia ser o coordenador. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, e que, já que eu estou contando a real história, a verdadeira história, na minha carteira de trabalho você vai ver grandes emissoras, como você citou no começo, quando me apresentou, mas nunca vai ver o nome da rádio oficial da 89, o nome de registro, porque eu nunca fui funcionário. Eu nunca recebi um centavo por isso. Então eu gosto de manter a verdade, que o meu grande troféu em relação a ter criado a 89 FM, não ter copiado nenhuma emissora de rock, nem dos Estados Unidos, nem de nada. Não, ela surgiu da minha cabeça e com essa grande equipe, aliás, pequena equipe, mas de grande talento que eu citei, nós mantivemos a rádio como ela nasceu. A rádio que está hoje é um pouco diferente. A rádio verdadeira, e que eu ainda, se um dia tiver a chance de implantar em algum outro planeta, será exatamente essa. Uma rádio feita por gente que gosta de rock, que sabe falar de rock e que tem uma voz boa para ser agradável, não sei, nada diferente. E eu acho que essa rádio foi durante um bom tempo, um grande celeiro para os roqueiros, sabe? Aqueles amantes mesmo do rock de verdade tinham chance de encontrar nela músicas. E aí foi um desdobramento grande. Nós fizemos uma brincadeira com o pessoal da Garage Band,
Ou seja, quem tem uma banda aí no seu cantinho, manda uma fita pra gente, pode ser uma fita cassete, se tiver qualidade, nós vamos tocar. Aí teve um programa que começou a dar chance e muitos dos grupos musicais que até hoje estão trabalhando, até hoje tem aí já uma longa estrada, começaram ali com a gente. Então acho que esse é um momento de história. Não sei quanto tempo ainda temos, se é que temos. Essa é a verdadeira história da 89 FM, a Rádio Rock, com a pessoa de Luiz Fernando Malhoca. Ô, Malhoca, como eu disse lá no começo, é um currículo vasto, uma longa história, uma história dentro, né, nos bastidores do rádio, nos bastidores da TV. Você viu crescer, você ajudou a criar nomes e nomes da locução, nomes e nomes que trilharam pelo caminho da radiodifusão e da televisão. Tudo isso eu estou sabendo que vai virar um livro. Esse livro já está pronto. Fale um pouco do Luiz FM, a história do rádio por quem esteve ou está dentro do rádio. O livro já está pronto. Eu, quando começo a rever, infelizmente, por algum motivo, acho que todo mundo é parecido, eu tenho vontade de mudar, de mexer. Mas eu me seguro. E aí eu digo para mim mesmo sobre isso, o negócio é o seguinte, esse que você quer fazer agora é a segunda edição, revista e ampliada. O livro tem que ir como ele foi concebido. Então, ele foi indicado por um grupo de pessoas aí que tomaram conhecimento para ser, ou pelo menos para concorrer lá na Lei Rouanet. Aí o governo federal aprovou, fez uma série de exigências, ou seja, é preciso doar não sei quantos exemplares para as bibliotecas municipais, estaduais, é preciso fazer um audiolivro, e aí eu consegui uma coisa que eu não vou contar ainda, porque é muito cedo, e ele não está na época de ser lançado, mas eu prometo que eu conto para você e para os amigos o que seria esse audiolivro. E tem uma série de coisas, diagramação muito bem feita pela B2, tudo pronto. Aí eu fiquei esperando e tentei alguns contatos que eu conhecia. O patrocínio. O patrocínio da Lei Rouanet é uma coisa bastante simples. Uma empresa que deve imposto de renda para o governo pode tirar um percentual desse dinheiro que ela deve ao governo para patrocinar o livro. Só isso. E aí ela tem lá o nome dela impresso, tem o logotipo, tem uma série de vantagens e também recebe uma partida desse material, desses exemplares, para distribuição no seu lado social e tal. Ninguém se interessou. Ninguém. E olha que eu falei com empresas bastante importantes. Tem uma empresa que faz, uma empresa não, uma fábrica de cigarros que estaria interessada, mas eu acho que não condiz com a minha personalidade, e muito menos usar o patrocínio de algo que eu não concordo com, porque eu acho que o fumar leva a uma doença muito grave e eu já perdi grandes amigos por causa disso. Então, eu não me sentiria à vontade de conseguir o patrocínio por uma empresa que não tem muita chance de divulgar o seu trabalho, o seu produto, então ela usaria esse subterfúgio da Lei Rouanet. Então eu deixei parado, não fui avante com isso. Mas o livro está pronto, ele foi escrito em Toronto, no Canadá, num período de férias, de uma maneira muito tranquila. Eu estava hospedado na casa de um casal que trabalhava, o rapaz e a moça eram brasileiros, e trabalhavam diariamente. Só tinham a noite e o fim de semana para a gente passear. E eu, como estava lá pela primeira vez, não conhecia absolutamente nada, tudo que eu fui fazer era um tour pela redondeza para ver onde tem um mercadinho, comprar algumas coisas e cozinhar. Coisa que eu gosto de fazer também nas horas vagas. Mas só. Em uma hora eu pedi licença para usar o computador do meu amigo e perguntei como é que funcionava, porque era um Macintosh, ele trabalha como web designer, então ele usava aquilo só para artes gráficas. Aí ele abriu um perfil para mim, de visitante, e falou, deita e rola, é assim que funciona e tal. E aí eu fui aprendendo a trabalhar no Mac e comecei a contar
eu ver quantas emissoras eu já trabalhei, como é que é, como se eu fosse fazer um currículo. Quando eu olhei para a tela, eu falei, poxa vida, é o índice de um livro. Vou desenvolver. E aí fui desenvolvendo capítulo por capítulo e ele ficou pronto. Bacana. Então, eu vou atenção você, né, que possa ver essa live, o empresário interessado em patrocinar através da Lei Rouanet, uma belíssima história de vida, né, de Luiz Fernando Malhoca, pouco mais de 50 anos de histórias nos bastidores do rádio, da televisão, um quase sonoplasta, um quase locutor. Na primeira vez que lhe deram a oportunidade, ele abriu o microfone, não falou, e aí se tornou um grande diretor. E um quase advogado também, porque eu, juntamente com a Escola de Comunicações, eu fiz direito no Mackenzie. A família dizia, o Fernando, como eu sou chamado lá no lado familiar, o Fernando fala muito bem. Acho que eles queriam dizer, ele fala muito. Mas o bem era para agradar e tal. E aí, por algum motivo, eu achei que eu deveria ser um advogado. Até porque é uma área que eu gosto. Mas eu não conseguiria... no mercado que existe hoje, eu não conseguiria entrar, não, porque eu me daria muito mal. Um dos grandes diretores do Brasil, Luiz Fernando Malhoca, um dos grandes diretores do rádio brasileiro, Luiz Fernando Malhoca. Muitíssimo obrigado em conversar com esse que vos fala, Rodrigo Ramalho. Tive o prazer de conhecer você pessoalmente há um pouco mais de 4 anos. Aprendi bastante. Conheci a famosa prancheta, conheci essa prancheta que lhe acompanha a vida toda. Muitíssimo obrigado desse bate-papo. Olha, é um prazer muito grande estar com você. Um abraço especial para o pessoal de Leme, onde a gente tem grandes amigos e onde o Rodrigo é um grande jornalista e radialista e um homem público também. Eu quero dizer a você só uma coisa. Eu não sou um grande diretor, eu sou um radialista apaixonado. A gente assume posições, porque eu já fui chefe de discoteca, programador, discotecário programador. Eu passei por várias funções. Agora, a de radialista eu faço questão de manter. Eu sou um radialista apaixonado. Eu sou um sujeito que, quando pensa em rádio, começa a ficar assim, não sei que horas são, não tenho fome, não tenho sono, e é só aquela coisa que apaixona a gente. Então, por isso, as coisas dão certo também na vida da gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela chance de bater papo, não só com você, mas com essa imensa legião de seguidores que você tem, e alguns dos meus também. Obrigado por esse imenso balão de corações aí que não param de subir aos céus, e desejo a vocês um grande segundo semestre, um grande mês de julho e um bom inverno. Cuidem-se, mantenham-se em casa o máximo possível e usem máscara. Bacana. Esta live, né, esse bate-papo com o Luiz Fernando Malhoca, vai ficar disponível no meu Instagram, o Rodrigo Ramalho, e também disponível no meu canal do YouTube, o Rodrigo Ramalho. Você pode rever quantas vezes desejar e entender muito mais com essa figura fantástica que é Luiz Fernando Malhoca. Então, O Fernando. Fernando, obrigado. Aqui, ó, Elvis Presley, já que falamos de rock, essa é uma caneca da coleção especial de Elvis Presley, que eu ganhei da amiga Fanico, lá de Los Angeles, mandou para mim aqui, sabendo que eu sou um roqueiro também. Gosto da música de Elvis Presley. Bacana. Grande abraço, obrigado pela oportunidade e até uma outra. Um abraço. Até mais. Até mais. Repito, você pode acompanhar essa entrevista aqui no meu Instagram, o Rodrigo Ramalho, e também no meu canal do YouTube, o Rodrigo Ramalho. Na próxima sexta-feira, nesse mesmo canal, bate-papo com o presidente da OAB aqui da cidade de Leme, o Benito Rosalém. Bate-papo bacana com o presidente da OAB da cidade de Leme. Um abraço a todos. Até mais.